Olá, sou o professor Fábio Silva de Jesus, integrante da Orquestra Sinfônica e professor aqui do Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes. Hoje vou falar um pouco sobre o violoncelo, suas características e a função do violoncelo dentro da orquestra. O violoncelo é um instrumento mais grave, ele possui uma caixa acústica mais ampla, isso para dar um som grave, um pouco mais aveludado, né? E é um dos instrumentos que mais se assemelha à voz humana. Uma das características interessantes desse instrumento é o espigão, que é regulável. A gente tem várias alturas que a gente pode colocar, de acordo com a altura da cadeira e de acordo com a altura do violoncelista. Também é um instrumento que pode ser tocado como pizzicato, usando a mão, mas pode ser usado também o arco, que é uma parte do instrumento, né? É uma parte muito importante, que é onde faz todo o som. O arco também é responsável pelo timbre, a gente costuma timbrar o instrumento de acordo com o local que passa aqui na corda. Por exemplo, se eu quero um som mais potente, ou se eu quiser um som mais aveludado, o arco também faz essa função. Então a gente costuma dizer, é pequeno, mas é muito importante e praticamente a metade do instrumento é o arco. O violoncelo, ele remonta ali na metade do final do século XVI, não se sabe muito bem, não sabe exatamente quando que vai surgir o violoncelo. Mas o violoncelo ele vem da evolução da família do violino. Alguns historiadores dizem que o violoncelo vem da família da viola da gamba, mas o violoncelo ele vem mais da família do violino. Ele é um dos instrumentos graves, porque já existiam a viola de braccio, que era a viola que se tocava no braço, e existia um instrumento um pouco mais robusto, chamado de viola da gamba, em italiano quer dizer perna, se tocava entre as pernas. Então alguns historiadores dizem que o violoncelo veio da evolução da viola da gamba. Outros historiadores já creem que o violoncelo vem depois da criação do violino. O que se sabe é que o violoncelo mais antigo que existe, ele é um instrumento amate, ou seja, da família amate, que são luthiers, que remonta do finalzinho entre o século XVI e o século XVII. Ele vai se tornar mais característico com a família Stradivarius, que é onde chega nesse formato que é o violoncelo hoje. Então o violoncelo é um instrumento muito antigo, mas para nós de instrumentos acústicos e instrumentos eruditos, a gente fala que é um instrumento moderno. O violoncelo na orquestra, ele é considerado um instrumento que faz a tensão média e grave. A gente ainda tem o apoio dos contrabaixos, que são instrumentos que vão fazer os graves mesmo da orquestra. E o interessante é que os contrabaixos são os instrumentos mais caçulinha dessa família. A gente vem primeiro as violas, depois vem os violinos, depois os violoncelos na criação e por último os contrabaixos, justamente da necessidade de ter graves na orquestra. Durante o finalzinho do século XVI para o século XVII, colocando ali no período barroco, a gente só tinha o grave do violoncelo, que compunha o quarteto de cordas e compunha as orquestras de câmara. Então a gente ainda não tinha a criação dos graves e dos baixos. Então o violoncelo era responsável por fazer o grave da orquestra. A gente pode pegar aqui as cordas mais graves. Fazendo uma escala aqui na primeira oitava, você percebe que é um instrumento que tem essa função muito grave. Então ele consegue atender bem. Só que a gente vai evoluir o instrumento e chega nos médios. Nos médios e graves, nos médios e agudos. Por quê? Agora os solistas começam a escrever do período romântico, entre o finalzinho já
do período clássico para o período romântico, bastante solo. O instrumento vai começar a surgir como instrumento solista e um importante instrumento agora de solo das orquestras. Então, juntamente com o violino, começa a dividir os solos das orquestras. Então, esse trechinho que eu toquei foi um pedaço da alemanda da suíte em sol de Bach. A suíte, deixando bem claro, é uma peça obrigatória para qualquer violoncelista. Ela é considerada a bíblia do violoncelista. Mas o violoncelo também pode ser popular. Hoje está muito popularizado nas bandas de rock, o violoncelo em casamentos. Hoje é muito comum você ter um violoncelo, um violino e um piano, tocando músicas de casamento e músicas populares também. Por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Montes Claros hoje conta com poucos violoncelos ainda, então a gente vai fazer seleções para ter mais músicos dessa categoria de instrumento. Então convidamos você, que é músico desse tipo de instrumento, mora na cidade de Montes Claros ou aqui em torno e tem vontade de aprender ou tocar esse instrumento, venha fazer parte da orquestra, venha fazer a seleção para a gente tocar junto e conhecer um pouco sobre a história do violoncelo.